Vamos lá, nós estamos na Parashat Nassó, no quarto livro da Torá, Sefer Bamidbar. E como eu falei no início, eu dedico esse comentário à elevação da alma do Hazan, reverendo Sandor Gutman, da CIP, no seu Yortzeit, 30 anos da sua partida para o mundo espiritual. Sandor Gutman foi fonte de inspiração e uma ponte entre o judaísmo liberal da Alemanha pré-Segunda Guerra Mundial e o judaísmo liberal desenvolvido hoje no Brasil, desde o século XX. Yehi Zichro Vetzidko Baruch. Da Torá dessa semana, eu quero focar em uma passagem muito especial, a tripla bênção dos sacerdotes, Birkat Kohanim, sobre o povo de Israel, que diz assim: Yeverechecha Adonai veishmerecha, que o Eterno o abençoe e o proteja. Yair Adonai panav elecha vechuneka, que o Eterno trate você com bondade e o instrua. Yisa Adonai panav elecha veasem lecha shalom, que o Eterno erga a sua face para você e lhe dê paz. Essa bênção está na Parashá desta semana. Quem sabe essa bênção milenar justamente nos dê luz sobre o que estamos passando como povo desde o 7 de outubro de 2023. No último domingo, no dia 1º de junho, nos Estados Unidos, um homem foi preso por atacar com coquetéis Molotov judeus que participavam da passeata Run for Their Lives, em favor da libertação dos reféns israelenses em Gaza há mais de 600 dias. Poderia ter sido em São Paulo, poderia ter sido com a gente, poderia ter sido no Rio, em Porto Alegre, mas foi em Boulder, Colorado, na véspera de Shavuot. Em Boulder hoje vivem cerca de 40 mil judeus, mais ou menos 2/3 ou um pouco mais da população de judeus que vive na cidade de São Paulo. Numa carta dramática aos colegas, a rabina Charna Rosenholtz, do Conselho Rabínico de Boulder, relatou que a celebração anual conjunta de Shavuot na cidade foi mantida, mas parte do programa foi mudado, para dar espaço, diz ela, à nossa raiva, à nossa tristeza, ao nosso choque e ao nosso medo. Fecha aspas. Dos feridos nesse ataque, uma mulher de 82 anos foi engolida pelas chamas e ainda está numa unidade para queimados no hospital, lutando por sua vida. A rabina Charna termina a sua mensagem dizendo: mas vocês me conhecem, vocês nos conhecem. Nós, judeus, suportamos, cantamos e rezamos. Nós seguimos em frente. O ataque de domingo ocorreu apenas 2 semanas depois que um atirador matou Yaron Lishinsky e Sarah Milgrim, e Yehi Zichram Baruch, de abençoadas memórias, funcionários da embaixada israelense em Washington. O rabino Amy Hirsch, uma das vozes mais respeitadas do judaísmo liberal americano, declarou na sua prédica da semana passada: Free Free Palestine, de fato, não tem a ver com uma Palestina livre, vivendo lado a lado com uma Israel livre. É uma ideologia intimidadora, intolerante, anti-ocidental e supremacista. Ou seja, em vez de contribuir para uma cultura de paz e coexistência, o slogan supostamente progressista se espalhou como um discurso de ódio contra judeus no mundo inteiro. E haveria muito mais o que falar, muito mesmo. Mas hoje é Shabat. Em Shabat eu busco sempre trazer uma mensagem de esperança. Como judeus e judias, jamais poderíamos estar felizes com o que está acontecendo em Gaza. Cada vida inocente perdida, não importa, filho de quem é um mundo destruído. Nós temos a obrigação de fazer o que pudermos para minimizar a perda de vidas. E segundo as pesquisas israelenses mais recentes, 2/3 da população israelense entendem que é chegado o momento de se negociar o retorno dos reféns e encerrar a guerra. Isso é muito diferente do que nós escutamos na mídia em geral. É que sempre iremos questionar o que se diz por aí. Somos judeus, afinal de contas. Desde Abrão, em Ur, a posição judaica sempre foi questionadora. É da natureza do judaísmo questionar o status quo.
Os judeus não se alinham nem com a esquerda, nem com a direita. Nós sempre complicamos em todos os tempos a vida daqueles que quiseram nos converter. Somos acusados de sermos comunistas, somos acusados de sermos fascistas, e sempre fomos uma dor de cabeça para os dois. Nós nos alinhamos, isso sim, com os valores éticos da Torá, dos profetas e profetisas do nosso povo, dos rabinos do Talmud, dos filósofos e filósofas judeus, de todos os tempos até os tempos atuais. Para o Rabino Hirsch, os principais valores judaicos são tolerância, razão, debate e pluralismo, ciência, evidência científica, lógica e conhecimento. A esses valores eu acrescento fé, imaginação, cultura, espiritualidade e otimismo. Nós só sobrevivemos por milênios com muita fé e com muito otimismo. E no campo do otimismo está a visão sionista progressista, segundo a qual, em Israel, há lugar para a coexistência entre israelenses e palestinos. E também deve haver um Estado judeu ao lado de um Estado palestino. Embora pareça uma realidade tão distante nos nossos dias, esta é a régua, na minha opinião, para onde nós devemos sempre voltar. Só que, ao mesmo tempo, o ódio a Israel e aos judeus no mundo voltou a ser a norma e continua a ser difundido na sociedade, inclusive por parte de pessoas que até ontem amávamos e respeitávamos. Assim, devemos entender que é preciso reavaliar e realinhar as nossas posições e ações. Devemos repensar apoios a causas políticas, ambientais e ideológicas, da matiz que for. Mesmo aquelas que dizem apoiar Israel, muito cuidado. Não aceitem de cara. Tentem entender de que Israel essas pessoas estão falando. Se é uma Israel real ou se ela é imaginária. Além disso, devemos nos comprometer mais firmemente com a vida judaica aqui, no Brasil, em São Paulo, na nossa Betela, no lugar onde nós vivemos. As instituições judaicas precisam hoje mais do nosso apoio do que outras causas. Nós precisamos também de judeus letrados em judaísmo, alfabetizados em judaísmo. A gente precisa aprender mais da nossa própria tradição. Não basta nascer judeu, precisa conhecer a sua tradição. Judeus que conhecem mais do seu judaísmo crescem espiritualmente mais fortes e culturalmente mais fortes. Cientes do seu compromisso, irão contribuir mais com as suas comunidades e suas comunidades estarão mais fortes do que elas estão hoje. Então voltemos para a tripla bênção dos nossos sacerdotes, um legado da Torá desta semana. Que o Eterno nos abençoe e nos proteja, e que nós ajudemos Deus nesse papel, reforçando a segurança em torno dos locais onde judeus vivem, estudam, rezam, se socializam e se divertem. Que o Eterno trate você com bondade e o instrua. Que possamos disseminar uma cultura de paz e de educação para a paz, mesmo que o mundo esteja em guerra, e principalmente quando o mundo está em guerra. E que o Eterno erga a sua face para cada um de vocês e para cada uma de vocês e lhes dê paz. Que Deus nos dê um horizonte no qual possamos vislumbrar em Israel e no mundo sociedades nas quais todas as pessoas, independentemente da origem e do povo que sejam, que todas as pessoas possam coexistir em paz. Shabbat Shalom.